noite a todos, a todas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Com a honrosa visita do vice-presidente Michel Temer a Criciúma por conta da posse do presidente da SIC, nós aproveitamos a oportunidade para chamar a comunidade religiosa representada aqui pelo Conselho dos Pastores, a Diocese, enfim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que está aqui também representada, todos que pudessem estar aqui, porque há cerca de um mês, uma delegação composta por pesquisadores internacionais visitou o vice-presidente para trazer dados muito interessantes, que diziam respeito à diversidade religiosa no mundo, que para a gente parece algo tão normal, mas que em alguns países implica em perdas econômicas, perdas de vidas, sanções, retaliações, conflitos entre comunidades, cidades, enfim, gêneros. E esses dados mostravam algo muito interessante com relação ao Brasil. E eu vou deixar então o vice-presidente falar um pouco do que ele coloca nesse artigo que foi publicado no Correio Brasiliense, mas já antecipo que essa fundação internacional, que tem apoio de agência da ONU, que tem apoio de parlamentos na Europa, na América do Norte, trouxe o tema e foi muito bem recebido pelo vice-presidente Michel Temer. Então, eles inclusive têm ideias de projetos que possam fazer com que o Brasil sirva de exemplo e modelo para o mundo, para que olhem para o Brasil e vejam o que o nosso exemplo pode ensinar para pacificar conflitos ligados à intolerância religiosa no mundo. Então, vou deixar o presidente falar um pouco a vocês. Muito bem, Romana, eu quero simplesmente cumprimentá-los e dizer, confirmar, aliás, o que a Romana dizia, que há tempos atrás me procuraram para mostrar uma pesquisa feita em vários países do mundo, revelando uma coisa que engrandece muito o nosso país. Nosso país é campeão de liberdade religiosa. E recebendo a eles, eu disse, olha, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é escrever um artigo sobre esse tema. E daí fiz uma pequena pesquisa reveladora, efetivamente, dessa liberdade religiosa que existe no país, e escrevi um artigo que até eu contava, teve uma repercussão extraordinária nas redes sociais, isso para revelar como a religião é um fato importantíssimo, né? Aliás, tão importante que se nós examinarmos o vocábulo religião, que vem de religo, religare, quer dizer, quem é religioso está fazendo uma permanente religação entre as pessoas, que era uma pregação que vem do passado desde Jesus Cristo. Então, é com muito gosto que eu vejo aqui os pastores, vejo membros da diocese, vejo as várias confissões religiosas, né, reunidas aqui em Criciúma para certamente patrocinar o bem da sociedade, que esta é a sensação que tenho sempre em relação a todos aqueles que participam de uma determinada religião. Até eu que fui candidato a deputado federal tantas vezes, senador Luiz Henrique, senador Cacildo, eu ia muitas vezes aos bairros mais distantes da capital de São Paulo e lá verificava no sábado, no domingo, as pessoas até de paletó e gravata, jovens, né, indo aos cultos ou indo à igreja católica. Quer dizer, uma coisa importantíssima, ou seja, a religião é o alicerce da estabilidade moral e até da estabilidade social de um país. Mas o que me alegra muito, e eu dizia a este grupo que nos procurou, é verificar que a Constituição de 88, que estabeleceu uma democracia plena no país, uma democracia participativa, fez nascer como fruto dessa democracia esta qualidade extraordinária de liberdade a mais ampla. Nós saímos de um sistema centralizado, autoritário, para um sistema de grande liberdade. E interessante que esta liberdade se posicionou no tocante à liberdade de credo, à liberdade religiosa. Vocês sabem, nos vários países que existem no mundo, a grande intolerância religiosa. Mesmo em países desenvolvidos, muitas e muitas vezes, há o prestigiamento de uma ou outra religião em detrimento das demais. Mas no Brasil, o que esta pesquisa revelou foi exatamente o tratamento igualitário, equânime, isonômico, entre as várias religiões. Portanto, liberdade absoluta no nosso país. Portanto, ao cumprimentá-los, eu quero que este cumprimento revele precisamente a democracia do Brasil, que nós temos que preservar, que nós temos que incentivar, que nós temos que conservar. Muito sucesso aos senhores.
só que isso precisa se revelar na nossa política externa também, porque o cristão é o povo mais perseguido do mundo. Um cristão morre por perseguição a cada 11 minutos no mundo. Então isso precisa também ter um respaldo na nossa política externa, a defesa. Também realmente que nós sejamos um exemplo para que isso possa acontecer em outros países também. É o que esse movimento precisa fazer. Obrigado. Obrigado. Vai esmiuçar exatamente esse trabalho que aconteceu no Brasil. Primeiro, mais uma vez, agora eu estou mais à vontade, né? O vice-presidente existe, vai ser um pouco formal, mas aqui eu me sinto em casa, eu estou em casa. Mas, de fato, assim, foi muito interessante. Eu encontrei esse link porque esse pesquisador, ele se chama Brian Greene. Ele faz parte, trabalhava com um instituto nos Estados Unidos chamado Pew Research Center. É um centro de pesquisas que não tem ligação com nenhuma instituição religiosa ou política. Ele é professor, doutor, pesquisa essa área há 15 anos. Religious Freedom, como eles chamam, né? Liberdade religiosa no mundo. A igreja da qual eu sou membro apoia, o pesquisador em si, ele é membro da Igreja Católica, praticante, já foi missionário inclusive em alguns países, mas a igreja da qual eu sou membro apoia essa causa e o trabalho dele porque a liberdade religiosa é de interesse de todos. E algumas outras instituições religiosas também. Então, quando eles vieram para o Brasil, eles estavam acompanhados de um tradutor que era membro da igreja, e eles me pediram ajuda para poder chegar até o vice-presidente e expor esses dados. Porque o Dr. Greene, ele tem falado na Comissão de Direitos Humanos da ONU, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, no Parlamento Europeu, no Oriente Médio, em muitos países onde há conflitos extremos. E quando ele mostra os dados, eu até vou pedir para... Tu pegas uma pastinha que está embaixo daquela bolsa para mim, Vânia? É impressionante. Quando essas pesquisas foram feitas com base em critérios científicos, tem muita estatística, muita matemática. Então, eles elencaram 2 tipos de restrição à prática religiosa. As restrições sociais, que aí a própria sociedade acaba impondo, seja por preconceito, discriminação, ou até mesmo atos de violência, ou então restrições governamentais, impostas até mesmo em lei. Há países onde há restrições de toda ordem, com punição até mesmo de pena de morte, por professar alguma fé ou não professar alguma fé. Eles citam exemplos, por exemplo, de alguém ter, numa rede social, questionado a data de nascimento de um líder religioso e ele foi perseguido, teve que deixar o país. O avião fez uma parada nos Emirados Árabes, o governo solicitou que o enviassem de volta, ele voltou, está preso aguardando a sua sentença de morte, por um questionamento que fez. Isso é comum em algumas partes do mundo. Eu fiquei impressionada com os dados. 25% das pessoas no mundo vivem hoje em países com extrema intolerância religiosa. E essa intolerância gera morte, violência e também perda econômica, porque às vezes não se contrata mão de obra por ser desta ou daquela denominação. Então, é uma perda econômica também, há conflitos entre comunidades. Bom, eles então, baseado nos critérios de restrições governamentais, aquelas expressas em lei, ou regras ou decretos, 27 tipos de restrições governamentais, e pesquisa científica tenta buscar a maior neutralidade possível, eles fizeram um ranking de países com baixas restrições governamentais, moderadas, alta e muito alta. E surpreendentemente, dos 25 países mais populosos, eu vou passar esse dado para vocês verem, o Brasil aparece com o menor índice, que também é o melhor. Então, quando o Dr. Brian Greene está nos fóruns internacionais, a ONU chama muito para pensar em soluções, o que fazer nestes e naqueles países. Quando ele mostra esses dados, ele tem dito, olha, o Brasil tem uma lição muito importante a ensinar ao mundo. Vocês têm que observar o Brasil, tem que ver por quê. É a cultura, é a Constituição, são as leis, o que é? As pesquisas dele
não entraram especificamente no Brasil, porque eles têm indicadores e índices mundiais para aferir com critério concreto e objetivo as restrições que há. Então agora ele está interessado em aprofundar junto com universidades aqui do Brasil. Hoje eles estiveram com a UNB, Universidade de Brasília, para pesquisar o porquê disso, para que essa lição de fato possa ser levada, né, para outros lugares do mundo. E o Dr. Brian Greene, além de ser pesquisador desse Pew Research Center, ele também preside uma fundação, que é Religious Freedom and Business Foundation, porque ele também descobriu dados que mostram que países com liberdade religiosa têm economias mais fortes, mais dinâmicas, e que quando isso acontece, é bom para os cidadãos e é bom para a empresa, porque é muito interessante. Eles viram que aquela pessoa que professa uma fé e ela vive de acordo com esses preceitos, é um cidadão um pouco mais altruísta, que tem um senso de missão, de dever, de querer fazer alguma diferença no seu ambiente, e ele leva aquilo para o trabalho. Ele leva com um pouco mais de disciplina, com um pouco mais de seriedade, com um pouco mais de solidariedade, de companheirismo, de tolerância com os demais colegas de trabalho. Isso acaba sendo muito positivo nas pequenas, nas grandes empresas, no comércio, né? Então é muito interessante, ou seja, é positivo. Quando há a tolerância, é positivo sob todos os aspectos. Eles propõem que o Brasil seja o patrocinador de um prêmio bianual que coincidiria com as Olimpíadas, então começando no Rio de Janeiro e depois de 2 em 2 anos, para boas práticas e projetos mundiais de tolerância religiosa. Por exemplo, uma empresa que fomenta, que incentiva, que estimula, que coloca como o respeito como cultura, né, da empresa, a tolerância. Enfim, projetos diversos. Ele cita algumas iniciativas, por exemplo, no Tibete, que teve muito conflito com monges budistas e o governo da China, e tantos outros por aí. E o vice-presidente recebeu, ficou surpreso com os dados, não sabia, acha que o Brasil precisa vestir essa camisa, até porque isso é uma projeção positiva para o nosso país. Temos algo de bom a compartilhar com o resto do mundo. O Dr. Brian Greene, ele esteve com o Dom Orani Tempesta antes de ele ser cardeal, logo antes. Ele se mostrou aberto a apoiar. Hoje de manhã eles estiveram com um líder, Rafael, da Igreja Adventista, também em Brasília, e eles vão procurar todas as denominações religiosas, e por isso a gente pensou em encontrar vocês. Se vocês quiserem, eu vou deixar meu contato, se vocês quiserem, né, trazer o apoio institucional, trazer informações, ajudar, eles vão começar uma pesquisa grande no Brasil para descobrir o porquê disso, o porquê dessa convivência pacífica, né, de pessoas que professam diversas fés. Se vocês quiserem nos ajudar, fazer parte, se vocês forem líderes, né, de religiões, de igrejas, e que queiram manifestar institucionalmente, né, a disposição de fazer parcerias, de fazer parte de projetos, enfim. Então eu vou deixar o meu contato. Eu estou ajudando voluntariamente, né, nessa causa. Eu acho que essa causa é minha também, eu acho que é de todos. E eu faço questão de servir de ponte, né? Quando nós vínhamos para cá, eu pensei, puxa, eu sei que em Criciúma é tão forte, vocês têm uma participação tão importante, que vai no espiritual e no material também, porque o espiritual o material é o bem-estar das pessoas. Então eu me coloco à disposição para que vocês possam ter contato, né? Eles não querem apenas o apoio, né, das religiões que tem um número maior de membros ou não. Eles querem que as pessoas né, o cidadão que pensa que isso é importante para si, mas também para outras pessoas em outras partes do mundo que nem conhece, que então venha e traga esse apoio. Tá bom? Se vocês quiserem, eu vou passar essa folha que tem um breve resumo. Romana, vamos tentar assim, interagir um pouco para ver se até eu peguei a coisa andando, sabe? Por isso que eu provoquei essa reunião aqui, que eu gostei muito, porque eu não acompanhei, eu vi a matéria, recebi um e-mail, o Ronaldo não me falou nada. Aí eu disse assim, mas ele está dentro de uma situação muito séria, muito legal. Assim.
isso aí tem que ser combatido, porque trata-se da liberdade dos nossos missionários lá no campo, lá fora. Eles estão sofrendo, eles estão morrendo, e estamos diante de um quadro que a gente pode estar ajudando. E quando eu vi aqueles americanos, aquele grupo do comitê, com você lá, como deputado, presidente, então surgiu essa ideia de interagir e ver de que forma a igreja pode estar agindo, além de estar orando, porque na verdade temos que estar orando por esse projeto. Por quê? Porque é a questão da oportunidade de nós estar continuando e sermos incentivados para estar mandando os nossos missionários para lá, que sofrem perseguição, que morrem às vezes no país, que é radical, é islâmico radical, e de esquerda ou de direita, quer dizer, depende da linha que adota. Agora, assim, eu percebi que a vontade política do vice-presidente existe, e existe a vontade do Comitê Internacional. Agora nós temos que fazer acontecer as coisas. É aquilo que a nossa pastora Ana falou. Agora tem que começar a acontecer. De que forma nós podemos fazer acontecer? Quer dizer, de que forma as igrejas podem ajudar e de que forma politicamente também nós podemos fazer. Claro, eu sei que o deputado está lá, você está lá, mas eu acho que aí tem que começar a criar uma consciência, no meio também dos nossos parlamentares, e aqui temos alguns pastores, presidentes de igrejas, que têm parlamentares na sua denominação. Por exemplo, Assembleia de Deus, no Brasil, tem a bancada federal, que é uma bancada forte, relativamente forte. Tem outras denominações, a Igreja Quadrangular e outras igrejas, que é a Igreja Católica, evidentemente tem a sua maioria no Congresso Nacional. Todas as denominações têm alguém no meio político que a gente pode estar incentivando e cobrando do próprio governo, essa efetivação desse projeto. Porque, para mim, o que a gente quer? A gente quer é que haja a participação do governo, com o governo americano, na interação, para que se leve a esses países uma proposta em que possa tentar reduzir, criar essa consciência de tolerância. Como o Brasil é simpático no mundo, o Brasil pode ajudar muito, porque o Brasil não tem conflito. Pode ser o embaixador dessa causa. Pode ser o embaixador dessa causa, nessa linha. Eu acho que nós temos toda a possibilidade de sermos isso, porque o problema da perseguição no mundo é horrível. A gente que lida um pouquinho com missões romanas, a gente lida com isso sempre. Isso aqui, esse dado, está ali Egito, mas o Egito é fichinha, perto de uma Coreia do Norte, por exemplo. Exato. Nem aparece, inclusive, nessa Nem estatística. aparece, então, assim, são um pouco mais populosos, mas ele tem de todos. Isso. E a Coreia tem de Então, assim, só para ter uma ideia, de 190 países do mundo, 130 têm perseguição. Exercem alguma forma de perseguição. E os maiores perseguidos são os cristãos. Só que a mídia, eu não sei por que e como, acha que quem é perseguido é muçulmano. Não! Eles são perseguidores. Perseguidos somos nós. Eles vêm nos países cristãos e eles têm toda a liberdade. Ninguém faz nada contra eles. Nós temos uma mesquita aqui. Agora, eles não toleram. O sheik, conversando com o sheik aqui, ele descaradamente, eu disse, mas por que nos países de vocês, você estudou na Arábia Saudita, ele ficou 8 anos estudando em Meca, e falou, por que vocês não nos deixam? Nós deixamos vocês pregar, porque nós cremos naquilo que nós cremos, e nós deixamos vocês pregar aqui, por que não nos deixam ir lá? Se a lei de vocês permite, azar é de vocês. Tipo assim, nós estamos aqui ocupando espaço, mas vocês, o nosso, nem pensar. Então eu creio que o Brasil pode ocupar um espaço. Só que o que a gente vê na nossa política externa é um namoro com o islamismo. Sabe? Apesar de todo o radicalismo deles contra o cristianismo, contra outras nações, entendeu? Então por isso que eu disse, isso tem que se revelar na nossa política externa também. Tá bom? Assim, objetivando, a esses dados, se a gente pudesse fazer cópia, Vânia, porque ali tem também o site da Fundação, vocês podem ali acessar as pesquisas completas com os dados. Eu me ofereci para ajudar a traduzir para português. Ele tem algumas palestras do Dr. Brian na internet, ele mostra dados assim incríveis. Tu falaste em 130 países, de fato mais de 50% da população no mundo vive sob algum tipo de intolerância. É incrível, isso realmente afeta de forma prática, objetiva as pessoas. Mas assim, o que eles propuseram de forma objetiva?
E essas conversas iniciaram, né? O vice-presidente vai viajar, daqui 2 semanas a gente vai sentar com o embaixador. É de fato que o Brasil venha a ser o embaixador no mundo dessa causa, porque o Brasil tem legitimidade para falar sobre isso. Que é bem quisto em todos os países, é impressionante. E porque aqui existe essa boa, né, os números mostram que há essa boa convivência. E para a gente ver, né, a gente olha para o Oriente Médio, olha de repente para um país como a Coreia, tanta coisa explícita e violenta acontece, mas há 2 anos, por exemplo, no Reino Unido, uma mulher, ela foi demitida do trabalho porque ela estava utilizando no pescoço um símbolo religioso. E aquele símbolo religioso é muito importante para a religião dela, da qual era parte da vida dela. Ela foi demitida do trabalho. E ela foi para a corte britânica. E eles descobriram, infelizmente, que a corte britânica não protege essa liberdade individual, que é um dos direitos humanos da pessoa, de ela exercer a sua fé, o seu credo, de acordo com a sua consciência. Então, não existia nada que a protegesse de usar um símbolo religioso que para ela era importante. Então, a corte britânica teve que começar a interagir com o parlamento e pensar, nossa, mas de fato nós não protegemos esse direito individual das pessoas. E aqui, né, um país que é considerado modelo em tantos quesitos. Isso foi algo assim muito sutil, né? A gente sabe que a violência e a perseguição e a morte e as guerras acontecem de forma mais explícita. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: isso está sendo trabalhado no nível federal, né? Como eu disse, iniciou-se agora. É possível que a UNB, eu não sei o resultado da reunião, mas é possível que a UNB se disponha a aprofundar essa pesquisa, que vai ser algo extraordinário, bacana, divulgado em todo mundo. O porquê disso, né? E de que forma esse caso de sucesso, nessa boa prática, pode ser ensinada. Mas se vocês tiverem, porque a fundação do Dr. Green, ele é chamado em países grandes, pequenas comunidades na África, onde a violência também por conta disso é muito grande, para atuar em projetos específicos, para levar resultado de pesquisas, para ver se consegue unir pontas. Por exemplo, os monges do Tibete eles conseguiram reunir com o governo suíço, e eles estão tentando fazer com que os monastérios possam trazer turistas da China, porque é uma região belíssima, mais ou menos como os Alpes suíços e tal, e para ver se assim eles começam a se conhecer e se aceitar e se tolerar um pouco mais. Então, porque lá é tão conflituoso que tentar entrar e falar em crença, em religião, não dá, não existe espaço. Então eles vão tentar aproximar essas etnias tão conflitantes, né, de uma outra forma, num ambiente onde se sintam bem, né? E exatamente, para depois começar um trabalho. Se vocês tiverem alguma ideia específica, de alguma ação pontual, ou tiverem alguma experiência de um país específico onde o missionário atua ou a igreja atua, alguma dificuldade que teve, a fundação pode receber esse contato, pode interagir com vocês, de repente pode atuar de formas pequenas ou maiores, ou receber ideias, sugestões e repassar dados. Eles têm 15 anos de pesquisas, todos os anos, então não é uma pesquisa pontual, né? Eles têm sistemática. E outra coisa que preocupa muito ele, em alguns países como a China, por exemplo, essas restrições vêm aumentando desde 2006, então isso é um sinal de alerta muito grande, né? O governo de 2006 para cá tem colocado decretos ou legislação aumentando a restrição à prática da religião lá. Então, o que vocês quiserem interagir, tem como a gente fazer cópia, Vânio, daquele flyer, porque ali tem... Nesse momento não, a gente pode estar enviando. Tá. Deixa depois, me manda uma cópia, eu me encarregar de repassar por e-mail. Né? Mas eu queria, sinceramente, não quero ser chato, né? Mas assim, eu estou sendo, mas a verdade a gente quer arrumar, que bom que a coisa aconteceu, acho que é Deus agindo. Então, mas nós temos que agora ver de que forma efetivamente isso vai acontecer. Nós temos que não podemos deixar a peteca cair, não pode ser apenas um lance, né, de mídia. De fato, os pastores querem contribuir com isso, e ver de que forma efetivamente
o governo vai se engajar nisso. Eu penso Isso, que porque, tipo assim, eu tô com o menino terminando o inglês agora, esse semestre, e ele tá com tudo pronto e vai para o Egito, que é o mais vermelho da que é o último ali, onde nós temos perseguição dos mais populosos. O menino aqui de Criciúma tá indo, disposto a ir para não voltar mais, para ficar lá, amar aquele povo e ficar lá. Então, é complicado, né? Fora a Romana, que é outra coisa que eu acho que a gente poderia já colocar que tem a ver, é que essa tributação dos 6% que a Dilma colocou para toda a remessa exterior também tem prejudicado demais os nossos missionários, porque já era uma quantia bem restrita, né, que a gente tem sempre para mandar para eles, e os 6% agora no cartão de débito em tudo, pronto, 6% a menos de recursos que a gente tem para mandar. Também seria uma coisa, porque os missionários que estão lá para dar a vida pagam por gente que vai fazer festa e fazer compra nos Estados Unidos, ou seja, só para tu pensar. vamos também, democratizar um pouco. Algum pastor mais quer fazer, pastor Hamilton, outro pastor quer fazer, quer usar a palavra para contribuir, quem quiser. Pastor Seno, presidente da convenção, da Assembleia de Deus, né? Tem o nosso representante da Diocese. Então, aqui é um ambiente democrático. Na verdade, isso é um movimento que está começando, ele é embrionário. Você percebe que está acontecendo tudo muito assim, informal, de última hora, porque nós conseguimos, inclusive, encaixar essa agenda aqui com... Saindo de Brasília é o primeiro evento, né? É o primeiro evento. É o primeiro, e assim, e essas conversas, elas começaram em Brasília ontem praticamente. ontem A primeira embrionário. reunião foi há 20 dias, mas hoje eles estavam com o reitor da UNB. Então, essa fundação traz uma grande ideia, que é o Brasil ser um missionário dessa causa de 2 em 2 anos, coincidindo com os Jogos Olímpicos. Isso sendo trabalhado junto com a Embaixada Brasileira, né? Para o Brasil promover e a cada edição dos Jogos Olímpicos, o Brasil, então, constituir, né, um painel julgador que possa avaliar boas práticas do mundo e levantar e comentar. Isso vai ajudar a trazer o debate à tona. Mas, como é muito novo, o que esse pesquisador tinha era dados. E ele ficava surpreso. Aí ele ia na ONU e falava, Brasil... Eles perguntavam, mas como? Mas por quê? Ele dizia, bom, eu não me aprofundei nisso, mas né, aqui estão os dados, vocês podem ter acesso. E no Parlamento Europeu a mesma coisa. Então, assim, as ideias podem nascer, quem sabe, daqui. Do que pode ser feito com isso, né? O que precisa ser feito? Como disse o Eliseu, isso foi discutido com o vice-presidente, foi discutido na Secretaria de Direitos Humanos, no Comitê de Respeito à Diversidade Religiosa, que teve a primeira reunião nessa terça e quarta-feira agora, foi a primeira reunião do comitê, eles estavam lá. Então é muito novo. E é bom, porque há espaço para ideias, há espaço para... E nenhum outro município, lugar, ou estado, ou governo do estado, conversou sobre isso. Como o vice-presidente estava vindo, eles pensaram, puxa, vamos levar essa discussão para lá. Essa é a ideia. Aproveitar a vida do vice-presidente. Tá? Por favor. Você falar, pessoal? Eu creio que, ouvindo, eu fiquei satisfeito. Eu vim da Turquia agora, país extremamente islâmico. Não encontrei um cristão. E um desafio para nós enviar missionários. Mas aí surge o problema. Nós vamos mandar missionário para esses países, que nem para o Egito. Nós já tivemos problema no Egito com missionários nossos, ficou preso lá. Então, quem sabe esse movimento que está acontecendo, no dia de amanhã, alguma igreja quiser mandar missionário para esses países, que tenha uma segurança, um apoio, para que as igrejas estejam animadas para mandar missionário, para evangelizar esses lugares. Pelo menos as embaixadas, Sim, as embaixadas do O Brasil, apoio às da vezes embaixada, nesses lugares estão lá, Romana, me desculpa, para fazer festa. Eles fazem festa, trazem índio, fazem não sei o quê, mas de ajudar as pessoas, às vezes não têm acesso. Isso, o envio o dinheiro para o exterior, como a pastora falou, esse desconto faz falta para eles. Faz falta. Nós também estamos enviando. Eu sei. Esse movimento tem que culminar num tratado. Está me entendendo? Num tratado. Se saísse de Criciúma, né, uma proposição, um termo de colaboração com uma carta de intenções, né, que fosse resultado da interação de vocês, da visão de vocês, como tem sido o reflexo dessa intolerância lá fora, ou, enfim,
sugestões de eu me políticas coloco à públicas que possam disposição. ser feitas? Eu já estive no Iraque também, sabe? Com isso, com a igreja perseguida, né? E ver o que eles são sujeitos, um Estado sem lei, que eles não têm uma proteção nenhuma, é muito triste, muito triste. Então, assim, eu deixo com vocês, porque, enfim, como a gente disse, isso é muito novo. Então, no âmbito federal, vai ser trabalhado esse reconhecimento bianual para que o Brasil seja esse embaixador da liberdade religiosa, esse trabalho junto às embaixadas, mas ajudem a pensar. Se vocês quiserem contribuir, colaborar, o contato é direto com eles. Se quiserem, eu ajudo, enfim, mas é tudo muito novo. Já pensou que bacana seria se Criciúma fosse a primeira cidade do país que pudesse se manifestar, propor, pensar, perguntar, enfim. O pastor João Seno coloca a situação do nosso missionário que foi preso, teve que se afastar, não está mais lá. A pastora Ana traz algumas informações, porque as nossas embaixadas, num caso desse, havendo uma situação de um missionário, não respalde, segurando eles, em vez de ir para a cadeia, a embaixada tem que trabalhar no sentido de o brasileiro estar protegido. Se ele está na embaixada, ele está em território brasileiro. Agora precisa essa cooperação de responsabilidade. Eu estou falando do missionário, mas o político é assim. Um cidadão político lá no país, se ele está na embaixada, ninguém pode mexer nele. Não pode. Então eu acredito que esse movimento, e aqui nós estamos de parabéns, Criciúma pode realmente, o Conselho de Pastores, as igrejas, temos aqui o presidente da nossa convenção, que é a Assembleia de Deus, em Santa Catarina, Sudeste do Paraná, a Igreja Católica, afinal de contas, os missionários que estão fazendo a sua missão da sua igreja, tendo esse respaldo político, muito bem colocado, pastor Ana, na questão política, esse relacionamento, colocar o missionário nesse processo aí, porque ele não é considerado, ele é apenas um intruso lá no país, e a embaixada nem reconhece de repente. Acho que isso é muito importante. E eu acho muito importante para nós, pastores, eu gostaria de ressaltar isso, porque esse dado de que o Brasil tem liberdade religiosa, para nós é uma oportunidade. E nós precisamos aproveitar isso, nós precisamos deixar um pouco de ficar brigando de membro para lá, membro para cá, e mandar esse povo dizer para o mundo que a gente não é assim, que a gente é livre, e pregar o Evangelho, o amor, a graça. Porque o brasileiro é bem quisto em todos os lugares, o brasileiro é bem-vindo, as pessoas amam qualquer lugar, né? No Iraque mesmo, eu ia lá e eu levei uma canga com a bandeira do Brasil, porque lá tem posto de controle de metro em metro quase. Aí eu só levantava a bandeira do Brasil, tudo brasileiro, tudo, então passa, sabe? Então, né, a gente vê que tem alguma coisa, que o brasileiro... Posso fazer uma pergunta? Pode. A nossa liberdade religiosa, ela está se consolidando ou cada ano que passa está sendo cerceada no Brasil? Nós estamos realmente com os pés firmados num terreno sólido ou há muito apenas aparato nisso aí? Porque nós estamos vendo que ultimamente têm surgido leis que têm reduzido a nossa liberdade. Já não é mais como nos anos 2000 para trás. Hoje nós temos uma série de dificuldades, entende? Então nós temos que ver se realmente a nossa liberdade está tão sólida assim, ou se nós aqui já estamos começando a ter problema como na América, que hoje não se pode lá, nem nos apartamentos o camarada pode fazer uma oração. Hoje a América está sendo engolida pelo orientalismo, pelo islamismo, e com a globalização nós estamos importando isso também. Está chegando aqui, eu como missionário que fui, praticante de cultos evangelísticos, e eu vivi a liberdade plena religiosa, mas hoje já não é mais assim. Então temos que ver, acho que nós temos que brigar pela nossa liberdade aqui, para nós pelo menos manter ela. Muito bom questionamento, podes endereçar, podes mandar para a Fundação, colocar pontualmente alguma legislação que causa questionamento, preocupação, como era, como não era,
Vê, isso é uma coisa que brasileiro nunca conversou a respeito disso, né? A gente tem essa liberdade para exercer o nosso credo, a nossa fé, de acordo com a nossa consciência. O quanto temos, já foi melhor? Já foi pior? Pastor, Aqui. A maior prova, deputado, o meu companheiro falou que a nossa liberdade muitas vezes está sendo tolhida, que aconteceu um fato recente no Rio Grande do Sul. Uma senhora lá, uma servidora pública, declarou não crer em Deus. O problema dela. E daí o vereador a demitiu. Ela fez a coisa mais absurda que devido àquela senhora não fazer, ela fez. Ela tirou o crucifixo. Ofendeu. Nós temos, o Brasil é laico, nós temos liberdade. Então você vê, já começa por aqui, como diz o companheiro. Acho que nós devemos primeiro consolidar a nossa liberdade religiosa aqui no nosso Brasil. Nós somos muitas vezes impedidos, agora pelas leis brasileiras, nós somos impedidos de pregarmos contra o homossexualismo. Somos proibidos, vamos até para a cadeia, se nós pregarmos contra o pecado. Muitas vezes vamos ser massacrados sem entrar dentro das nossas igrejas. O homossexual pode ir, mas não com as suas práticas, e Jesus vai libertar. Se o pastor pregar, eu pregar, outros companheiros aqui pregar contra, o nosso pescoço rola. Agora, a sorte, deputada, que lá na Câmara está sendo os nossos deputados evangélicos que estão lá, a bancada evangélica. Leia a senhora devido e ler o Mensageiro da Paz desse mês. As leis absurdas que estão fazendo contra a nossa nação. Primeiro, quer liberar a pedofilia, quer liberar o casamento homossexual, já está liberado nesta nação que se diz evangélica. Estão liberando o aborto. Que liberdade religiosa é essa que nós estamos tendo? Quer liberar tantas coisas ruins. A sorte, graças a Deus, pelos nossos irmãos que estão lá, que estão batendo de frente. Aliás, eles nem são bem-vindos no meio deles. O irmão Eliseu está aí, acho que ele é prova do que está acontecendo lá. Eles não são bem-vindos, eles não querem evangélicos lá. Por quê? Nós fazemos a diferença. Nós somos o sal, nós somos o peso fiel da balança. Nossos irmãos sofrem. Agora a senhora já viu algum sheik levantar aí, ir para a televisão e para o rádio, debater contra o terrorismo que eles fazem nessas nações? Ninguém levanta. E como diz a pastora Ana aqui, que o sheik falou, foi até mal educado. Como diz o pastor Hamilton, tem um gadareno grudado atrás dele. E ainda diz que a lei nossa aqui, o problema nosso. Que problema nosso? Claro, o problema nosso, mas nós respeitamos isso. Então, deputado, acho que primeiro temos que ver as nossas leis aqui, para ver se, como disse o companheiro pastor Oswaldo, a gente não está perdendo a nossa liberdade. Isso é verdade. Ó, por exemplo, É uma reflexão. nós, por exemplo, deputado, para fazer culto na praça, nós temos que pedir ordem. Que lei, que liberdade religiosa é essa? Que nós temos que pedir lei, pedir autorização para nós fazermos cultos nas praças públicas, fazer cultos numa tenda. Nós temos que pedir lei, muitas vezes somos baratos e temos que muitas vezes pagar taxas. Que liberdade é essa, deputado? Que lei é essa que nós temos que muitas vezes para pregar o evangelho, aí chama a polícia, muitas vezes vão até parar aqui nossos cultos. Que liberdade é essa? Muito bons os questionamentos. Que liberdade é essa, deputado? Que nós não podemos ir para a praça, ir para a rua, pregarmos, ir na tenda, fazer cultos ao ar livre, que a Assembleia de Deus cresceu dessas maneiras? E que lei é essa? Que liberdade religiosa é essa? Olha, nós estamos, o nosso terreno, nós estamos andando em cima de areia movediças, deputado. Acho que Deus colocou você lá para fazer a diferença. Então temos que ver isso aqui. Que eles querem amordaçar a boca da igreja. Eles querem amordaçar a minha boca, amordaçar a boca desses homens que estão aqui, que Deus escolheu. A maior prova eu passei. Esses dias eu estava no programa de rádio. Li no programa de rádio a perseguição do nosso povo, sofrendo lá. Recebi um telefonema, o cara me ameaçou. Você cuida do que está falando. Disse, não estou ofendendo o senhor. Eu estou falando o que está escrito. Mas não é bem assim. É bem assim. Se você ouviu,
É isso que eu falei aqui. Então, deputado, vamos primeiro cuidar da nossa liberdade para que ela não venha fugir no meio dos nossos... Em relação a essa inversão que está havendo, né, de crenças de minorias, por exemplo, quando foi mandado em 2012 o Plano Nacional de Educação para a Câmara, eu estava na Comissão de Educação, e eles inseriam ali conteúdo, o governo inseria conteúdo que era contra, por exemplo, o que eu acreditava como cristã, de família, de como Deus criou o homem e a mulher, e nós, alguns deputados, achamos que o governo não poderia, tudo bem outras pessoas acreditarem o contrário, a gente também tem que respeitar, né? Assim como a gente preza que a gente acredita, mas o governo não poderia interferir na crença das pessoas, especialmente no ambiente da escola. De fato, nós conseguimos, em 2012, 2013, retirar esse conteúdo do material de educação. Vocês falaram muito sobre restrições sociais, né, que pode haver aqui. E, de fato, a gente, quem sabe esse assunto faz a gente olhar para dentro e ver, o que a gente precisa avançar, o terreno que a gente não pode deixar escapar, mas ainda assim aqui a gente pode acreditar e pode professar e pode viver o que a gente acredita. 25% das pessoas no mundo não têm o direito de converter-se ao cristianismo ou ao islamismo, ou de professar que não acredita na deidade, que também é um direito individual. 25% dessas pessoas não têm esse direito sob pena de perderem a vida. Então, enfim, assim, nós trouxemos esses dados, isso é muito novo, ao mesmo tempo que nos anima por um lado, se nós nos compararmos ao mundo, a gente reflete, quando a gente começa a conversar sobre esse assunto, que a gente precisa também aqui no nosso país, na nossa cidade, na nossa comunidade, a gente precisa prezar e lutar para que assim seja. Então, fica aberto para que vocês possam colaborar, mandar sugestão de pesquisa, inclusive, como é que foi? Vocês podem mandar uma sugestão de pesquisa que me surgiu na cabeça, como é que era em 2000? Como é que eram essas 27 restrições governamentais em 2000? Elas eram mais, havia mais restrição, menos restrição? E quais são as restrições sociais? Eles têm todos esses dados. Tá? Eu não vou segurá-los mais, eu não sei quanto tempo vocês dispunham, mas como esse é um tema novo e acho que veio para um país que tem a fé, ele tem dos dados também, 92% das pessoas aqui, dos brasileiros, diz acreditar na deidade. Nós sabemos que aqui há muitos cristãos, então quem sabe esse seja um ambiente para suscitar, para levantar essa discussão no mundo, Já que a ONU encontra dificuldade, o Parlamento Europeu encontra dificuldade, é difícil levar essa discussão para outros países onde é tão conflituoso. Então, eu deixo isso com vocês, assim, de forma muito humilde, é muito incipiente, está iniciando. Muito obrigada por terem vindo aqui. E se quiserem, sugiram, contribuam. Esse resumo aí eu vou deixar com o Vânio ou com o Eliseu. E pode fazer cópia, principalmente porque aqui está o nome da fundação. Se vocês colocarem no Google, vocês puxam. Ali vocês vão puxar vídeos, vocês vão puxar dados. Vocês podem mandar e-mail. Mandem em português mesmo, porque eles têm um tradutor, eles vão responder para vocês. Aqui está o site. E eles estão, em maio, abrindo um braço, um capítulo dessa fundação aqui no Brasil, com apoio já de algumas instituições religiosas, com apoio de outras organizações, até ligado ao esporte. Tem a capitã da seleção brasileira, da seleção feminina de futebol, está apoiando a causa também. E quer levar essa discussão para o meio esportivo. Enfim, muito obrigada e nos ajudem, Essa discussão é de vocês, ela não tem dono, ela é de quem quer poder professar a sua fé e quer manter esse direito e quer compartilhar ele com o mundo, tá bom? Obrigada a você, Obrigado, por dar essa Eu só quero fazer um caminhamento, deixar aberto para... Se houver uma proposta, eu sei que é complicado dizer assim, vamos fazer uma comissão para discutir isso, que vai ter, se as diversas denominações presentes têm uma ideia de criar uma comissão que discuta isso, que se elenque dentro da Constituição um membro, um representante, se forma uma comissão
para discutir várias questões relacionadas, né, ao que foi falado aqui, inclusive o que levantou o pastor Leomar, que também é uma realidade que nós não podemos fugir, que é a questão da nossa liberdade, que está se esvaindo aos poucos, escapando pelos dedos, a nossa educação como é que está, que os nossos filhos estão aprendendo nas escolas, que isso é uma coisa muito séria, já não se discute mais isso, não se fala mais isso, a gente vai acostumando com as coisas, estamos perdendo o controle. De repente, se houver interesse, né, desse grupo, que se cria, a ideia era de repente criar uma comissão internacional, um grupo, cada igreja indicaria um nome, e aí uma espécie de uma comissão que começaria a pontuar, levantar pequenas, né, fazer todos esses questionamentos, né, fazer elaborar uma proposta junto com o Conselho de Pastores, as igrejas envolvidas, é uma ideia, aí fica a critério dos irmãos, né, que são pastores, somos de Deus. A gente tem que ver o que nós podemos fazer, porque o meu medo é que a gente saia daqui, foi apenas mais uma reunião, a gente não conseguiu evoluir além do que está aqui. O que o comitê vai fazer, a gente já sabe, eu vou tentar tocar para frente essa questão da liberdade, da tolerância lá no exterior, mas a questão interna nós podemos tratar. Aquilo que o irmão diagnosticou, nós estamos com um problema já sentindo isso, acho que as igrejas não podem se omitir a isso. Né? Se vocês observarem hoje, o nosso material didático que é colocado na sala de aula, nós falamos isso, nós trouxemos recentemente uma escola dominical, mostrei para os irmãos o que nossas escolas estão, o que os nossos alunos estão aprendendo na nossa sala de aula. As cartilhas que estão saindo da Secretaria de Educação, né? Estão fazendo apologia à sexualidade, à prostituição, ao homossexualismo, tudo que tem de ruim está aparecendo por aí. Há pouco tempo foi abortado lá eu estava lá inclusive no Congresso, quando eu lembro quando o deputado Garotinho interviu nessa questão, exigiu a presença do ministro da Educação naquele momento, que era uma cartilha que estava saindo, que é uma vergonha, assim, uma coisa escrachada, incentivando a criança a homossexualidade, a prostituição. Isso nós temos que ficar vigilante. Existe uma frase muito antiga, a gente usava muito, que o preço da liberdade é o quê? A eterna vigilância. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Se nós não ficarmos vigilantes, atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, as coisas vão acontecendo e a gente vai permitindo, ninguém fala nada, as igrejas evangélicas não falam, a CNBB não fala, aí vão se acostumando, vão se acomodando, e nós daqui a pouco perdemos o controle. Uma reflexão. Então, aqui está colocado o desafio. Se houver interesse das igrejas aqui representadas de formarem uma comissão, né, seria uma oportunidade. Aí fica colocada a proposta. Se não, a gente agradece o pastor Josué representando o Vale do Araraquara. Tem aqui o pastor Zé Carlos, que é presidente do Conselho de Pastores. De repente, se tem uma proposta, né? Nós reunimos todo mês. A última reunião tivemos mais de 80 pastores no último café, e são várias denominações. Então, acho que essa pluralidade ajuda bastante, né? Isso. A gente pode já na próxima reunião, né, pastora? Já fazer esse que vem agora, que a gente já trabalhar nesse período e criar já uma comissão entrando em contato com alguns líderes da igreja. Cada igreja indica um nome. Aí tinha que ampliar um pouquinho mais, até porque a diocese não participa do conselho. Mas aí a gente convidaria vocês, né? Para a comissão, eu convidaria. Eu estou falando do conselho, do pessoal que participa do conselho. Isso daí amplia, também tem a Igreja Assembleia de Deus, tem outras convenções, tem a Igreja Católica, tem e outros que possam se interessar também dentro do assunto. Seria um comitê interdenominacional. Exatamente. Então não se fala denominação. Então o comitê pode ser até coordenado pelo Conselho de Pastores, né? Pode, né? Mas ele é internacional, ele seria um comitê indicado até, né? A gente indica a pessoa, depois se coordena isso, pode ser. Detalhe, né? Quem vai coordenar, mas ele só precisa se organizar. Eu não sei, gostaria de ouvir o representante do fazer uma pergunta. Uma parte da reunião pode ser. Não sei se o senhor poderia me responder. Se já na Igreja Católica, né, no CNBB,
que a própria diocese, ela tem já um movimento, um trabalho pronto nessa questão, nesses assuntos que a gente vem tratando, dessa liberdade religiosa, a questão da educação, sempre foi muito vigilante. Eu lembro quando eu sempre fui um leitor assíduo, lia muito no passado da revista da família, a Rainha, eu lia muito, eu via como os padres tinham preocupações com relação à educação, usava muito esse material, inclusive no programa diário. Quer dizer, eu não sei como está hoje, né? Como é que está limpo hoje essa CNBB. Nesse aspecto, pastor, da questão da liberdade religiosa, de fato, não. Até porque, como a Ana colocou, isso é uma coisa nova e vamos começar a pensar juntos. Agora, naquilo que o pastor colocou, não é, especialmente na questão da educação do país e agora frente também a toda a questão ambiental, agora estamos com outra discussão grande, não é, que está sendo proposta pela deputada Marta Suplicy, a questão da discussão de gênero nas nossas escolas, normalizando, não é? Normalizando, quer dizer, casal pode ser homem e mulher, homem com homem, enfim, essa questão toda. Então, nisso tudo nós temos um Conselho Permanente da CNBB dentro do Congresso Nacional, que observa, que faz, e, claro, como o senhor disse, em tempos passados já tivemos uma voz profética muito maior. Muito maior. Nós vamos nos acostumando e também nós vamos vendo uma questão também, porque às vezes acha-se que acolher é permitir que o outro faça tudo o que queira. Então nós temos que ter claro que se eu acolho alguém dentro da minha casa, essa pessoa que entra, ela não pode ir direto mexer na minha geladeira ou deitar na minha cama. Ela é acolhida com determinadas restrições. Então a acolhida ela tem que ser feita, mas de maneira que o outro entenda que na medida em que ele está conosco, tem suas restrições. O próprio Cristo acolhia todos, mas vai e não peques mais. Toma a tua cruz e me siga. Quer dizer, ele coloca o seu jeito de seguimento. Queres me seguir? Vai, dá os teus bens aos pobres e vem junto comigo. Então eu acho que é aí que a coisa se confunde. Não é de dizer, vamos acolher, sim, mas como é que é essa acolhida? Então eu acho que essa discussão, nós enquanto Igreja Católica, nos colocamos à disposição, até por isso que hoje estamos aqui também, era para estar o nosso bispo, mas está em viagem, mas para que possamos realmente entrar nessa questão e falar sobre, porque aquilo que o pastor colocou eu achei muito interessante, a fala. Vai falar sobre a questão de termos a liberdade para professar a nossa crença, a nossa fé, a nossa religião, mas até que ponto o nosso Estado brasileiro está legislando para que nós possamos continuar pregando o Evangelho. Porque daqui a pouco nós não podemos falar mais nada e nós vamos subir o preço. Não é? Diante de algumas leis que já foram criadas e outras que estão tramitando no Congresso Nacional. Então, isso nós temos que, enquanto igrejas, pessoas religiosas, até porque no Brasil, já há muito tempo nós vemos a aprovação de leis, não é, que são fundamentadas nessa história de um Brasil laico. O Brasil, o Estado é laico, mas as pessoas do Estado brasileiro não são laicas, têm fé. Seja em Deus, seja em Alá, seja em Buda, seja no que for, mas as pessoas têm fé. E esta fé precisa ser respeitada. Então, por conta desse laicismo, vai se aprovando uma série de barbaridades que nós vamos ficando acuados e um pastor, um padre não pode mais falar. Não pode mais falar. Não é? E vão realmente nos acuando. Como o pastor disse, você fala uma coisa, daqui a pouco alguém já está ligando e dizendo, mas como é que o senhor falou isso? O senhor não tem medo? Não é? Então, vem nos intimidar. Então eu acho que mais do que nunca, nós enquanto líderes religiosos nas nossas igrejas e congregações, temos mesmo que nos dar as mãos nesse ponto, até porque nós temos muito mais coisas que nos unem do que nos desunem, para que possamos lutar, para que realmente tenhamos um país livre para professar a nossa fé, e mais do que isso, um país que possa legislar em favor da vida, em favor daquilo que o nosso Cristo nos pregou e que nós pregamos em nossas igrejas também. Então nós estamos totalmente de acordo e queremos somar e ajudar naquilo que for necessário. Uma pergunta, mas aquele conceito de religioso nas escolas ainda existe? Eu fiz parte no passado. Não existe mais? Não, isso acabaram, mas hoje muito fraco, né, pastor? Nós estamos conversando sobre isso, né? Eu fui convidado pelo padre Elias Joel. Padre Joel. Nós reunimos o CIER, mas a gente decidiu restringir a questão de educação mesmo. A ideia era ampliar bastante, né?
Mas assim, não tem havido mais reuniões. A gente está pensando em fazer vários encontros esse ano para discutir essa questão, justamente em função desse documento, que não é tão santo assim como está se vendendo. Eu li todo o documento, o projeto de educação, o plano de educação são 10 anos, o que pega basicamente para a geração de crianças. Em 10 anos se forma e com coisas extremamente complicadas ainda no documento. Né? Eu acho que o que está havendo é uma confusão entre o que é Estado laico e o que é Estado ateu. São duas coisas totalmente diferentes. Me parece que está se querendo promover um Estado ateu e não um Estado laico. E como o padre muito bem falou, nós somos, o Estado é laico, as pessoas têm uma fé, e a fé do Brasil ela é cristã. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ficar claro. Viu o que foi levantado aqui, gente? Olha aí. E para fora, a questão sério, de que a gente vai deixando, e a pastora resumiu isso, a gente fica discutindo picuinhas, né? E no fim deixamos de entrar na essência. Porque para o nosso acho que a palavra de intolerância religiosa, a intolerância ela acontece fora contra o cristão, basicamente. É contra o cristão. O cristão não é intolerante nesses termos. Então acho que a postura como política externa precisa ser essa. A intolerância ela é contra o cristão fora. Então a política externa, como foi posto, questão de embaixadas, precisa haver uma interferência. E dentro, acho que tem que ser dito que o Estado é laico ou não é ateu. São coisas diferentes. Nessa questão eu queria pegar uma parte do irmão ali, é o seguinte: o país é laico. O país o institucional, mas a nação é cristã. Não é. O povo tem o institucional que é laico. Mas o povo tem as suas religiões. Nós somos cristianismo. Então nós precisamos fazer agora. O que estão fazendo aí? Aí eles porque o Estado é laico, então o povo não pode fazer. Está errado. É questão de centrar. O Estado é laico, certo? Mas nós, brasileiros, temos a escolha, a liberdade de ser o que queremos ser. Se eu quero ser ateu, se eu quero ser evangélico, se eu quero ser católico, o que eu quero ser? Eu tenho liberdade e eu tenho uma crença. Eu não posso fazer o país ser como uma religião oficial, já teve no passado. Aí deixou de ser laico. Então nós temos que defender internamente, e quando levanta os pastores aqui essa questão interna, temos que cuidar, porque ele pode realmente escapar pelos nossos dedos, e vamos estar preocupados com as coisas lá fora, não conseguimos nem conquistar, e perdemos o que temos. Então nós precisamos segurar o que temos e ampliar o que não temos lá fora, que a gente não tem. Dentro do cristianismo, contexto cristianismo, nosso país, nós somos unidos, porque o cristianismo é uma unidade dentro da diversidade. Não é uma unidade dentro da diversidade. Eu fiz parte do CEA também no passado.